repórter José Luiz da Atena foi procurá-lo. Roma, com seus 3 milhões de habitantes e milhares de monumentos, respira história a céu aberto, no tradicional calor agradável do verão europeu. Um símbolo da cidade eterna, as ruínas do Coliseu, onde rolavam as cabeças dos gladiadores, nunca do técnico. Mas falando em técnico, você sabia que tem Lazzaroni aqui em Roma? Bem, então vamos procurar o Lazzaroni. Ei, amigo, sabe onde está Lazzaroni? Lazzaroni... Qua non c'è sta Lazzaroni. Lazzaroni sta no Coliseu? No, che cosa? Qua ci ammazzavano i cristiani, i leoni, se li mangiavano. Qual è Lazzaroni? Non c'è sta Lazzaroni. Dove Lazzaroni então? Ma Lazzaroni sta fuori, sull'Appia, verso Napoli. Rinaldi, tutto è bene? Benoni! Dove Lazzaroni? Lazzaroni. Eccoli qua i Lazzaroni. Lazzaroni? Sì, Le piace Lazzaroni? a me no. Non piace? No, Lazzaroni no, Perché? Perché? perché sono cattivi i Lazzaroni. Su carrera sabe onde está Lazzaroni? Aquí mismo, a 50 metros hacia las puertas. Cerca? Sí, señor. Signore, por favore, aqui Lazzaroni. Sì, Lazzarone, sì. Ti piace Lazzaroni? Molto. Perché ti piace Lazzaroni? Perché sono Lazzarone. Perché c'è il fresco. Ah, porque é fresco. Sì. Lazzaroni é fresco. Sì. Bem, mas não se assuste porque a torcida italiana não está xingando o nosso técnico. Lazzaroni é esse parque bonito, gostoso, tranquilo, que deu origem à Vila Lazzaroni, um bairro de Roma. Um lugar tão fresquinho que dá até para namorar nas horas vagas. Olha ali, ó. Pessoal curtindo tranquilamente. E na Vila Lazzaroni. Aí está a Vila Lazzaroni, com seus passeios tradicionais de charretes puxadas por pôneis. A vila vive o futebol, vive o calço. No toque de bola, na pelada dos garotos entre as árvores. Ou no pessoal da velha guarda, que joga um baralhinho ao lado do símbolo da Copa do Mundo. E só para mesmo para discutir quem vai ser o campeão. Ma dobbiamo confuso questo. Senhor Antônio, quem será campeão do mundo? O il Brasile o l'Italia? Itália, Brasil, Argentina. Na Vila Lazzaroni não falta nem o italiano de verde e amarelo, na roupa e no conhecimento do futebol brasileiro. Não há condição de Lazzaroni fazer um bom trabalho na Fiorentina? Non fa un buon lavoro perché non c'ha giocatori buoni, perché è dato via Baggio, ha dato via Battistini, giocatori buoni non ne ha più. Lazzaroni, Certo, perché ti piace Lazzaroni? perché è bello, si può giocare a calcio. Lazzaroni è bello? Certo, Bellissimo Lazzaroni. certo, E viva Lazzaroni! certo. Pois é, já deu pra perceber que o Lazzaroni tá na boca do povo. Mas falando em boca, esta aqui é a boca mais famosa de Roma, a Boca da Verdade. Diz a lenda que se um mentiroso colocar a mão aí dentro e contar uma mentira, a boca segura e ele nunca mais tira a mão. Olha, Do país e um delegado da Polícia Federal. A máfia da cocaína fuzila um senador na Colômbia. O Papa diz quando vai voltar ao Brasil. A seleção brasileira faz o primeiro treino na Itália na reta final para a Copa do Mundo. O Jornal Nacional começa agora com as notícias da Copa 90. Alô você, muito boa noite, alô Brasil, o Copa 90 começa batendo forte na bola com um lançamento longo e bota longo nisso, hein? Vamos direto para os nossos estúdios da Tele Monte Carlo em Roma. Boa noite. A seleção brasileira está custando caro a pequena cidade de Gubbio, na Úmbria, interior da Itália, mas é a grande chance dela ganhar um lugar no mapa. Não importa em que ponto da cidade, Gubbio sempre parece um cenário de Romeu e Julieta. Essas ruas estreitas foram construídas há mais de 500 anos. Milhares de bandeiras nas janelas para celebrar a festa em homenagem a Santo Baldo, o padroeiro da cidade, são apenas mais um indício do esforço dos moradores para não deixar morrer o seu passado. Apesar de todo esse charme histórico, a cidade se sente esquecida, quase desprezada. Quer ver só uma coisa? Aqui nessa vitrine tem um mapa do país que é distribuído para o mundo inteiro pela Alitalia, a empresa aérea italiana. E aqui, olha só, tem a cidade de Assis, que fica a menos de 50 quilômetros daqui. E mais, Perúdia, Orvieto, tudo da mesma região. E nada de Gubbio. E foi exatamente por isso que a seleção brasileira acabou vindo para cá, para tentar colocar, finalmente, essa cidade no mapa da Itália. Em Gubbio, ninguém esconde o orgulho que sentem por hospedar os brasileiros. Eles investiram nisso. Pagaram $200 mil para a seleção. Construíram esse hotel para receber os jogadores.
Um hotel luxuoso que custou mais de 20 milhões de dólares. Mas tanto cuidado acabou gerando muito ciúme. Esse jovem lê para os companheiros uma reportagem no Jornal de Roma, que chama Gubbio de a cidade do silêncio. O jornal diz que Gubbio é o fim do mundo, onde nada acontece, e não sabe por que o Brasil veio para cá. Os jovens estão indignados. Dizem que isso é apenas inveja de gente de outras cidades, porque todo mundo queria receber o Brasil. Bom, e aqui no Brasil, em Minas Gerais, um médico que já escreveu a receita de um título mundial acompanha à distância a caminhada da seleção rumo ao tetra. Na Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, ele é professor. E no Hospital da Santa Casa, coordena os alunos de residência em clínica geral. É assim que o doutor Eduardo Gonçalves de Andrade passa a maior parte do tempo dele. Para quem não sabe, o médico Eduardo Gonçalves de Andrade é o ex-craque Tostão, um dos ídolos do futebol brasileiro, da seleção tricampeã de 70. Tostão abandonou os campos há 17 anos por causa de um problema num dos olhos e desde então leva uma vida reservada, longe da bola e das câmeras. É um homem tímido que preferiu não ser filmado no trabalho. Mas com a Copa do Mundo tão próxima, acabou não resistindo e se mostrou um torcedor confiante. O Brasil hoje tem praticamente as mesmas chances que as melhores equipes europeias. Estamos no mesmo nível. Tostão, tocando com Alan Bey, ficando com Amor, ficando com Hawaii, Pelé, Qual foi a maior emoção nessa Copa de 70? A emoção maior, quando eu senti que a Copa estava ganha, foi quando nós fizemos o terceiro gol contra a Itália. O Brasil fez 3-1. Naquele momento foi uma emoção muito grande. Eu lembro que o final do jogo eu joguei praticamente chorando o tempo todo, de emoção, de alegria. Aquilo é uma glória muito grande para qualquer jogador participar de uma Copa e sair vencedor. Esse sabia demais, jogava demais. Você vai ver a seguir, a Copa do Mundo chega a Roma, os 6 quilos de ouro mais cobiçados do mundo. E o primeiro treino da seleção brasileira na terra do Mundial. O Copa 90 volta já já. Mostarda e ketchup arisco. Gostosura em dose dupla. Dentro e fora das pistas. Faltam apenas 2 minutos para terminar a partida. O time da casa vence por 1-0. Marco Antônio vai no próximo à grande área. E quem vai bater dali é Luiz Antônio. Atenção, chutou. A bola vai para fora. Brama é brama, você sabe. E a torcida prende a bola. A galera catimba. O juiz consulta o cronômetro e termina. Brama é brama, você sabe. Só não confere quem não quer. Atenção, Ilha Papa Tango, câmbio. Na escuta, prossiga. Sua mulher pede remessa de dinheiro para pagamento escola das crianças. Câmbio. Ciente, grato. O Itaú está onde você precisa. Por favor, avise minha mulher que o dinheiro já está na conta dela. Sadia, o hambúrguer do barulho pede silêncio. Sadia, o hambúrguer do barulho. Ai, 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 ai. Nossa, biotônico, dá saúde, disposição e uma super energia. Biotônico é bom pros músculos. E tem biotônico, tem força. Abre o apetite, me dá muito mais disposição, mais saúde.
Biotônico é muito gostoso. É pela cuca que você conhece quem toma biotônico. A joia mais valiosa no futebol já está na Itália. Não são os dribles de Maradona, nem os gols do Careca. É a Copa do Mundo. 6 quilos de ouro custam caro, mas o valor desta taça de 2 palmos de altura não pode ser medido em dinheiro. Atrás dela, nesta Copa, 528 craques vão suar a camisa e fazer bilhões de torcedores tremer de emoção. Enquanto os novos campeões não vêm, a cobiçada taça roda as 12 sedes deste Mundial, protegida por uma urna de vidro blindado. Os organizadores da Copa 90 certamente não querem que a taça tenha o mesmo destino da Jules Rimet, que o Brasil deixou ser roubada e derretida. O dourado objeto do desejo mundial mexe com a imaginação de muita gente, como este garotinho italiano que treme só de pensar nos craques que já seguraram o troféu. Um símbolo de vitória que poderá ser levantado pela primeira vez por um brasileiro nesta Copa. Tomara, né? E sem jogar a bola para o lado, a gente toca o jogo para Roma, na Tele Monte Carlo. Vai, Itália! Apesar de estarmos às vésperas do Mundial, o assunto do torcedor italiano hoje é a decisão da Copa dos Campeões, entre o Milan e o Benfica. No time italiano, 3 holandeses, Gullit, Van Basten e Ricciardi. No Benfica, 3 brasileiros, Aldair, Valdo e Ricardo Gomes. E foi sem os 3 que a seleção brasileira se movimentou pela primeira vez na Itália. Mas, para a alegria de todos, Romário treinou. Positivamente, ele não tem mais dúvidas. A confiança de Romário ao chegar ao estádio municipal de Gubbio foi justificada neste treino, o primeiro dele com os demais jogadores. Durante mais de 1h30, Romário ensaiou dribles, resistiu bem ao impacto nos saltos. Foi o jogador que mais trabalhou hoje. A obstinação do atacante não se rendeu ao cansaço. Ele mostrou que a habilidade no controle da bola ainda é a mesma. Foram mais de 70 toques com a cabeça. Um show que mereceu o aplauso dos torcedores. Romário hoje bateu até pênalti, chutou para fora e perdeu a aposta de $20 para o goleiro Acácio. No final do treino, Romário fez um teste decisivo. Apesar do cansaço, ele deu chutes de até 50 metros e nada sentiu. O alívio de Romário ao passar bem pelos testes o fez reviver a irreverência que sempre o marcou. Ele simulou dores e chegou a dar um susto no médico da seleção. Uma sessão de exercícios especiais na piscina encerrou o trabalho de Romário neste primeiro dia em Gubbio. Ele garantiu que vai estar em campo no segundo jogo do Brasil contra a Costa Rica. Eu acho que cada dia eu vou ganhando e para o dia 16, sem dúvida nenhuma, se Deus quiser, eu vou estar meu 100% clinicamente e fisicamente. Vamos ver como estão as coisas agora à noite na concentração do Brasil, em Gubbio, com o repórter Roberto Tomé. Bem, Palha, já é madrugada e os jogadores estão dormindo. O hotel que abriga a seleção fica a 2 quilômetros do centro da cidade e está protegido por 9 policiais. 2 aqui na portaria e 7 lá em cima. A segurança e a tranquilidade são totais. Amanhã, às 9 horas, a seleção volta ao estádio para realizar o segundo treino aqui em Gubbio. E a CBF confirmou a realização de um amistoso no dia 28 contra um combinado da região da Úmbria, em Terni, uma cidade a 120 quilômetros de Gubbio. Muito bem. A caminho da Itália, 2 seleções se encontram amanhã no estádio de Wembley, em Londres, Inglaterra e Uruguai. Jogo que a Globo transmite ao vivo a partir das 4 da tarde. A gente se vê, hein? Assista agora as notícias do Jornal Nacional.